Cara enxadrista, tudo bem com você? Meu nome é André Basso e estou trazendo aqui na série Analisando um convidado especial, o Wendel Assis. Tudo bem, Wendel? Tudo bem, e você, André? Tudo bem também. Galera, o Wendel, ele organiza o Circuito Solidário de Xadrez junto comigo, então é uma parceria de alguns anos já. E nesse final de semana, nós fizemos a primeira etapa do Circuito Solidário de Xadrez. E hoje aqui na série Analisando, a gente vai trazer partidas do Circuito Solidário. Porém, não vai ser um negócio tão bacana assim que a gente vai finalizar isso aqui, mas vamos comentar durante o vídeo. Galera, essa posição que eu tá aparecendo pra vocês aí, jogador de pretas tá perdendo material. Ele vai ter que capturar esse cavalo e perder a torre. O que você acha dessa posição aí, Wendel? É, pretas aí perdem qualidade, não tem como evitar, né? O torre de A8 caindo, né? E o que chamou a atenção é que o jogador de brancas é um jogador muito forte, né? Dificilmente teria perdido essa partida, ainda mais de uma forma tão enfática como perdeu, né? Então o que aconteceu, galera? Essa posição aqui, pra você ter ideia, o jogador de pretas perdeu uma qualidade e os lances que foram feitos em seguida dele, foi todo lances que não tem um erro, não tem precisão, não tem falha. E quando você pega o relatório da partida dele, o jogador de pretas fez 98,3 pontos de precisão contra 89,6. Precisão um pouquinho alta, né, Wender? Para um jogador, para uma partida relâmpago, ter 98% de precisão é muito alto, né? Ainda mais que não errou mais nenhum lance, né? Depois que perdeu a qualidade, né? Isso é muito incomum, ainda mais para uma partida relâmpago. É um pouco suspeito, né? Ainda mais depois que você perde uma qualidade, você tem um baque, né? É difícil você acertar tantos lances seguidos. Agora, essa outra partida que a gente vai mostrar agora, o jogador de pretas cometeu um erro aqui, fez um lance torre captura F3. Só que depois que o jogador de brancas ganhou a realidade, ele começou a acertar tudo aqui o Enes. Tá vendo aqui? Ó, tá tudo pretinho aqui os lances dele aqui. Só lance bom, é um pouco estranho, né? Sim, é muito. É uma posição muito irregular, né? As peças elas estão muito espalhadas pelo tabuleiro, tem muitas variantes possíveis, né? Uma posição que é muito difícil de calcular. E esse C4 aí das brancas é um lance muito suspeito, porque as brancas estão ameaçando o peão de H7 com a dama, o peão de A7 com a dama e com a torre, e em vez de ele capturar algum desses dois peões, sacrifica o peão de C4 para atacar o bispo que está em B3 com a torre de F3, né? Sendo que o bispo pode, em tese, capturar o bispo de C4, perdão, o peão de C4, né? É, Então é um lance muito difícil para um ser humano fazer em tão pouco tempo. e ainda tinha também o bispo por B5, também a opção. Então tinha muito lance para ser feito aí. Dama para H7 começando no cavalo. É um pouco estranho. Tinha o peão de B5 também caindo. Aí você pega aqui o relatório, o jogador fez 99,4 de precisão contra 95,3. Então, galera, assim, uma precisão muito alta. Uma partida blitz e para um jogador que talvez não tenha um nível de nem mestre feed o cara provavelmente tem. Então, é um pouquinho estranho. Sim. Ainda nessa posição aí, você tá de pretas. O que você pensaria para aproveitar o erro do adversário de bispo captura D6? Que seria um lance Cavalo mais óbvio? G3, pronto, né? Cavalo G3 é o lance mais claro nessa posição. Tem o ataque raio-x do bispo em F5 na dama de D3, né? O ataque Sim. raio-x é quando tem uma peça que impede o ataque direto, né? Então, nesse caso, o lance lógico seria o cavalo G3, né? Sacrificando o cavalo para tomar a dama, né? O adversário não pode tomar o bispo, porque o cavalo em G3 defende o bispo de F5. Ele seria obrigado a tirar a dama, e nessa retirada da dama, o jogador de pretos ganharia a torre em A1, em H1, né? Só que o jogador joga o lance cavalo B4, que Pois logo é, de cara é um pouquinho estranho, porque você acaba com a ideia que você tinha de ganhar mais material e consolidar a vantagem. Porém, é um lance que o jogador faz e consegue dar mate logo em seguida. Por exemplo, a gente vai passar aqui alguns lances. A partir desse próximo lance, o jogador tem um mate em 6. E ele executa o mate em 6 numa partida Blitz. E achei um pouquinho assim surpresa. Esse cavalo a capturar 2 em um Blitz é difícil de ver ainda. é muito difícil achar um sacrifício de cavalo aí. Tem muitos lances, óbvio, mais fortes, né? Por exemplo, cavalo em D3 com cheque para manter a peça, mas em vez disso ele achou um mate em 6 aí, que é uma posição até interessante para a gente colocar assim no grupo, né? Ó, mate em 6, encontre. Né? Vamos ver quantos acham, né? Mas Então, é o único lance da mate em 6. O único lance com mate é esse aí. E fazer um cavalo A2 sacrificando a peça assim é um pouco estranho. Provavelmente o jogador pensaria em defender essa dama ou fazer um cavalo D3 que defende a dama e o cheque, né? Mas é um é pouco muito estranho. estranho. É muito estranho. Agora, essa posição que eu ainda, pensando em questão estratégica, qual que você pensa que seria o lance mais óbvio aí para as pretas?
dama D7. A gente aprende que tem que analisar, antes de analisar o lance, a gente precisa ver como que está o adversário, né? E a gente olhando a posição de uma forma estática, ou seja, sem calcular lance, a gente vê que as peças das brancas elas não estão bem desenvolvidas e que o rei está exposto. Obviamente, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é um ataque rápido, onde tem a debilidade, que é no caso na casa H3. Então, o lance dama D7 seria o lance mais natural aí, que acho que a grande maioria dos jogadores no mundo fariam. Sim. Aí o que acontece? A ideia é dama D7, jogar dama H3 e começar a atacar a posição. Só que a gente pega a Sim. posição e o jogador joga um lance dama D3. É um lance muito estranho. E a máquina aqui é como um lance bom, um lance melhor. É um lance muito difícil de ser jogado, porque tem ideia de bispo E3, e depois podia jogar um rei G2 defendendo. Tinha muito tema pra posição ainda, muita coisa pra rolar. E o jogador Talvez uma foi. partida clássica, sim, mas uma partida relâmpago, ele dama D3 é difícil. É um lance que provavelmente jamais faria. E você vê toda a partida aqui durante o decorrer dela, não tem erros aqui a partida, praticamente é só tudo bem preciso. Porém, o jogador de brancas, um jogador conhecido nosso, um jogador que tem um nível de 2.200, é bem forte, e é normal ele acertar os lances. Mas está o final de partida aqui, que o jogador tem uma posição de final de torre com cavalo, uma posição muito complexa, e ele conseguiu ainda empatar o jogador de brancas, mesmo com a dificuldade que teve no decorrer da partida, né? Então esse É, final é muito difícil de ganhar, né? um pouco nessa posição, o jogador de preto estava com um peão a mais, né? O rei branco estava exposto, uma série de dificuldades para fazer progredir a posição. O jogador de brancas aí jogou de uma forma primorosa, né? Conseguiu até ficar com a posição melhor. O jogador de preto teve que correr pelo empate depois. Sim, então foi uma posição bem complicada. E essa partida, galera, você tem ideia da precisão dela? 97.4 contra 98.6. Porém, de brancas, ainda acredito o jogador que fez esse ponto. Acho que acredito que é normal pelo nível dele. Porém, de preto, a gente achou assim, um pouco suspeito. Muitos lances certos numa posição difícil como essa. Ambos, né? As duas posições são difíceis, né? É muito difícil que nenhum dos dois jogadores tenha usado com recurso. É provável, sim, né? Às vezes um jogador acerta os lances, mas é muito suspeito, né? É uma pressão muito, muito alta e numa posição muito difícil, um final difícil como esse. E agora a gente vai para nossa cereja do bolo aqui. Essa partida aqui, Wendel, você tá vendo É. aqui que ela tá inteira em preto aqui, todos os lances? Tá. Por que está em preto? Porque o que acontece? Se tem um lance impreciso, ele aparece amarelo, se tem um lance ruim, aparece vermelho. Porém, essa partida aqui, galera, você vai encatar inteira. Do começo ao fim, não tem nenhuma irregularidade na partida e os jogadores empataram. E essa barrinha embaixo do tabuleiro, o que é, o André? Então, Explica para o pessoal. essa barrinha aqui, galera, mostra a variação de quem tá melhor ou pior na partida. A partida tem equilíbrio do início ao fim. Aí você vai vir aqui olhar o relatório ainda. O que você acha desse relatório que tá dando pra gente aqui? Eu acho que eu quero ter um professor, que meu professor seja qualquer um dos dois jogadores. Eu queria ver esse cara no torneio de candidatos, lá no lugar do Jing Liren, no lugar do Caruana. Acho que Ah, eu, quando chamaram o Lagrave, tinha que chamar um desses dois. Porque eu acho que era mais lógico. Galera, 99,1% de precisão dos dois lados. E os jogadores empataram depois. Galera, um pouquinho. Tá brincando aqui, mas o que acontece? No torneio de candidatos, por exemplo, tá acontecendo agora, os jogadores fazem média de 97 pontos. Ou quando joga muito bem, faz um 99. Mas o jogador fazer 99,1 na partida Blitz, dos dois lados, e só tem lances, melhor lance, excelente, alguns bons, e nenhum em precisão. É um pouco estranho, não, ainda. é importante vocês entenderem que a gente não está baseando a nossa opinião somente na precisão. O que a gente fez, a gente analisou todas as partidas de alguns jogadores. A gente viu que em todas as partidas, ou na partida inteira, ou nos momentos mais críticos, os lances foram de altíssimo nível, que é muito difícil um jogador em partida relâmpago, ainda mais um jogador que não é profissional, acertar tantos lances. Se vocês jogarem uma partida ou outra, vocês vão ter um nível alto de acerto. Ainda mais se for uma partida que vocês estouraram abertura, ou se for uma partida com posição aberta, que os lances eles fluem de uma forma mais natural. Né? Mas essas posições que a gente analisou são posições bem difíceis. Né? O jogador tem que olhar não só a questão da posição, mas tem que levar em consideração também elementos táticos e posicionais ao mesmo tempo. O que numa partida relâmpago é muito difícil você fazer e é quase impossível você acertar todos os lances de um final de partida difíceis como esse. Sim.
E galera, o que a gente levou em consideração também são algumas coisas que acontecem com o uso de engine. Por exemplo, o jogador começa muito bem e termina mal a partida. A gente pegou algumas gafes, o jogador fazendo 27 lances muito bem e perde depois por causa que faz um entrega-dama, assim, um lance muito estranho. Então são É, situações que a gente começou a perceber. O jogador faz lances muito rápido no decorrer do torneio e no final ele acaba ganhando no tempo. É outra a situação que gente acontece. a gente suspeita que é porque estava acabando o tempo, né, não tinha tempo de consultar, né, o engine, né? Talvez É, por isso. e galera, o que aconteceu? A gente tomou a decisão de cancelar a etapa online que a gente fez, a primeira etapa. Então o resultado dela foi anulado porque muita gente foi prejudicada. A gente pegou todas as partidas dos 5 primeiros colocados, analisamos. E galera, só tinha partida com 95% de precisão para cima. Então a gente ficou assim, situação muito suspeita. Eu acredito que você pode fazer uma partida com 95. Eu já fiz partida nesse nível, o Ender já fez também. E é normal você fazer uma, outra, mas as 7 partidas do torneio nesse nível é algo um pouco suspeito. A gente tem certeza que teve muita gente prejudicada no torneio. Pois é, eu inclusive. O Wendel também. O Wendel levou uma surra do Aiguinha ali. Teve uma sua feia. O cara jogou um Gambito Morra com o Wendel lá. Não, o Wendel jogou Gambito Morra. O cara jogou tão bem ali. Umas ideias para um torneio Blitz, galera. Muito difícil de acontecer. Fazia tempo que eu não apanhava tanto, né? Acho que a pior participação do Wendel em circuito solidário foi essa online. É verdade. A pior classificação minha da história das participações minhas no circuito solidário foi essa. E galera, tinha muita gente no torneio que a gente considerava como favorito. O Wendel era um favorito, tinha jogadores de 2.200 jogando no torneio que a gente considerava como favoritos e eles não ficaram nem entre os 5 primeiros. Então foi uma coisa que gerou desconfiança e a gente falou que ia olhar todos os primeiros colocados. Então a gente decidiu cancelar essa etapa, provavelmente vamos fazer outra para substituir essa, para fazer aquela entrega das premiações que eu tinha colocado aqui. E vamos fazer em outra plataforma, provavelmente no chess.com ou no Lichess, nós vamos definir ainda como vai ser esse torneio. E também vamos mudar o tempo de reflexão, que foi 5 minutos, vamos diminuir para 3 provavelmente, para dar menos tempo de uso de auxílio externo, e alguma plataforma que bloqueie em tempo real o uso disso. Nós esperávamos uma cordialidade dos xadristas, né, Wender? A gente esperava que houvesse a mesma cordialidade, o mesmo clima de bom senso, de ética, que a gente está acostumado a ver nas etapas presenciais, né? A gente tentou criar isso para estimular a participação do pessoal, mas acabou, infelizmente, dando nisso, né? Não foi, a gente brincou aqui durante a transmissão, mas foi um negócio que entristeceu a mim e, com certeza, a todos os outros organizadores. Sim, foi um negócio bem chato que aconteceu, galera. Então, a gente vai fazer uma outra etapa em breve. A gente pede desculpa para todo mundo que entrou no torneio e foi excluído, que nós, por inexperiência nossa, não esperávamos que era tanta gente jogando. Deu mais de 200 pessoas na sala e o torneio comportava 126. Então, aleatoriamente, algumas pessoas foram excluídas, hein? Então, tem nosso pedido de desculpas aí. Desculpa, gente, foi sem querer. A gente não sabia, desculpa. Mas na próxima a gente vai aumentar as rodadas, nem que seja mais rodadas e menos jogadores, caso aconteça, mas pelo menos de uma forma mais segura. Sim. A gente vai tentar evitar isso aí o máximo que for possível, né? Não dá para evitar 100%, mas a gente vai tentar. Galera, então a gente agradece todo mundo que assistiu o vídeo e acompanhou. Agradeço o Ender pela participação, Ender. Valeu. Eu que agradeço, André. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado. Galera, então vamos encerrar esse vídeo por aqui. Então, infelizmente tivemos essa notícia aí que aconteceu, então não vamos julgar quem usou, quem não usou, mas teve gente prejudicada com certeza nesse torneio. Pois é, gente. Galera, então até o próximo vídeo aí. Obrigado por acompanhar. Um forte abraço para vocês aí. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo aí.